Olá, tudo bem? Eu escrevi recentemente um artigo intitulado Sociedade Pandêmica e ele está disponível, se você quiser lê-lo, no site arquimedesdecastro.com. O artigo fala sobre a sociedade pandêmica e a sociedade pandêmica é esse estado de pandemia em que estamos todos aqui no Brasil. A pandemia começou na China, mas começou em Wuhan e passou. Foi para a Europa, chegou na Itália, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido, mas passou. Aí veio para as Américas. Em alguns países está relativamente controlada, aqui na América do Sul, na América do Norte e na América Central. Mas em dois países, nos Estados Unidos e no Brasil, a pandemia está completamente fora de controle. E esse artigo fala sobre essa sociedade pandêmica. E aqui nós temos uma divisão a respeito da realidade vivida nesse momento. A primeira é, de um lado, as pessoas que acreditam que, na verdade, a pandemia já acabou, já passou, já terminou, chegou ao seu fim. E essas pessoas defendem intransigentemente que todas as atividades podem, sem nenhum perigo, voltar ao normal. E os defensores dessa ideia dizem que o estado de alerta é desnecessário, que não precisa mais fazer nenhum isolamento nem quarentena, que máscaras não são necessárias, que lavar a mão frequentemente e utilizar álcool a 70% para não se contaminar com o vírus, evitar o contato com qualquer tipo de superfície pública, é algo que não é mais necessário. Porque, primeiro, já tem remédio, um remédio milagroso que resolve todos os problemas. Existem até aqueles que dizem que pode tomar profilaticamente. As poções milagrosas, os kits milagrosos estão aí disponíveis, até gratuitamente. Basta tomar, que aí não tem problema. Você vai ficar protegido de qualquer tipo de doença. Essas mesmas pessoas dizem que quem morreu, morreu, morrer faz parte da vida e que não adianta tentar fugir do vírus. E há também, inclusive, aqueles que dizem que o vírus não existe, que não existe um vírus, um coronavírus, chamado SARS-CoV-2, que é como os cientistas chamam. Eles mapearam geneticamente o vírus já. Inclusive, recentemente, a boa notícia é que os cientistas já descobriram como as vacinas podem atuar para matar o vírus. Repare, não é que tem uma vacina pronta, mas eles descobriram, através do mapeamento genético, a fragilidade necessária, né, o calcanhar de Aquiles, por chamar assim, do vírus SARS-CoV-2. Mas há quem diga que ele também não existe, o vírus, que é uma invenção, algo criado para, digamos assim, solapar os governos e a economia, uma estratégia de poder. Essa é uma teoria da conspiração. Mas os que acreditam no vírus dizem que tem remédio, que basta tomar um remédio, é um remédio simples, barato, então não há com que se preocupar. E há os que dizem também que também não há preocupação porque existe o que se chama de imunidade de rebanho. Meu pai
foi técnico agropecuário. Então, desde criança, eu sempre acompanhei ele, né, enquanto ele era vivo, e depois da sua morte também, com os meus avós, acompanhei, porque eles criavam, tinham fazendas, tinham criações de animais, e durante a minha infância, pré-adolescência, acompanhei isso muito de perto. E a imunidade de rebanho, ela acontece com a vacinação, né? Mas sem vacinação não tem imunidade de rebanho. Esperar que um rebanho inteiro pegue uma doença para que essa doença seja controlada dentro do rebanho sem vacinação é uma estupidez até dentro de uma fazenda. E nós estamos falando de animais de abate. O conceito, inclusive, de imunidade de rebanho é um conceito da medicina veterinária. Eu custo acreditar, eu não consigo entender por que é que a imprensa tirou essa fala de alguns especialistas e considera a imunidade de rebanho como algo que possa ser aplicado a pessoas, né? Pessoas têm imunidade coletiva. Primeiro porque o coletivo de seres humanos não é rebanho. E depois, o problema da Covid é que é um vírus muito perigoso. Mata muito. Se você criar aí uma hipótese otimista de que 1% da população, 1% da população, morra de coronavírus, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas no Brasil. Então não é aceitável, né? 0,5% da população morra. São 20 milhões de pessoas. Repare, não tem como aceitar que a imunidade coletiva venha a ser a solução para a pandemia. E não é. Mas há quem acredite nisso, né? Que é possível se manter. E eu estou falando de todas essas opiniões porque são opiniões correntes, são opiniões que estão na opinião pública, estão circulando na imprensa e nas redes sociais. Outra opinião muito interessante é que a vacina está pronta, que já tem uma vacina. Então, repare, já tem um remédio barato e pode ser tomado inclusive antes, porque aí você nem tem a doença. Tem um remédio tem a vacina, que já está pronta, na boca de muita gente da imprensa e aí pelas redes sociais, todo mundo fala como se a vacina já estivesse pronta. E além de tudo isso, tem a questão econômica. O isolamento social, a quarentena, ela tem um custo. E a sociedade brasileira não está a fim de pagar esse custo. Por motivos econômicos, políticos e até psicológicos. O que nós estamos vendo nesse momento é que a grande maioria das pessoas entende que tem que enfrentar o vírus mesmo. E aí esses estágios da epidemiologia, esses estágios epidemiológicos que nós tivemos no Brasil, que começa em março com a primeira morte e a negação de que fosse algo grave, né? Muitos diziam, até especialistas diziam que era uma gripezinha. Depois, uma sucessão de erros no Sistema Único de Saúde que poderia ter evitado que o Brasil entrasse nesse estágio atual, com mais de 70 mil mortes. 70 mil mortes. Mais de 70 mil mortes. E aí chega aonde nós estamos, né? Sem ministro da Saúde. O ministro da Saúde que foi nomeado é um interino. Ele é um general do Exército, especialista em logística, e me parece ser bastante competente, deve entender muito de balística e de logística, mas eu acho que ele sabe menos que eu
sobre epidemiologia. Olha que eu sei pouco. Eu sei, o meu conhecimento é superficial, né? É um conhecimento de jornalista que vai atrás da informação, que lê, que estuda, que escuta os especialistas, que compara os estudos que são publicados em português, em inglês, em espanhol. E meu interesse, minha curiosidade por isso, me levou a, digamos assim, entender razoavelmente a respeito do assunto. E eu digo razoavelmente para se dizer que é uma opinião superficial. Mas a impressão que eu tenho é que talvez o atual ministro, né, a pessoa que está respondendo pelo Ministério da Saúde, entenda menos. E por quê? Porque não é a praia dele, né? A epidemiologia é uma especialidade que está dentro da ciência médica. E não é qualquer médico que entende desse negócio, porque é uma especialidade médica. Assim como um médico ortopedista não faz cirurgia no cérebro, não é para todo médico se meter a epidemiologista. E também não é todo epidemiologista que entende de políticas públicas para controle de pandemias, porque é algo muito mais complexo, que não envolve o tratamento de um paciente, né? Não é o tratamento de uma pessoa, mas o tratamento a ser aplicado, e aqui no Brasil vem a dificuldade enorme, gigantesca, um tratamento a ser aplicado a um país de dimensões continentais. E aí nós estamos, desde o começo da pandemia, com dificuldades para aceitar a realidade, ou seja, para aceitar que existia uma pandemia, que era preciso tomar medidas efetivas para combater, aceitar a verdade científica básica, e essa verdade científica básica continua sendo negada. Hoje é possível dizer, sem sombra de dúvidas, que o ministro da Saúde é o presidente. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é o ministro da Saúde. Porque o ministro que está lá, né, é um cara que não entende de nada, ele segue ordens. É um general do Exército que foi colocado lá para atender às determinações dadas pelo presidente. Bom, o presidente da República poderia, olha que sorte nossa, fosse um médico, né, e entendesse desse negócio, aí sim, né? Eu acho que até nem precisava ter ministro da Saúde, né? Mas o presidente da República tem conhecimentos muito limitados no que diz respeito à ciência. E quando se fala de ciência médica, é evidente, é autodeclarada a ignorância do presidente no que diz respeito à ciência médica. E ter essa pessoa à frente do projeto, o projeto qual é? Sair da pandemia. Ter essa pessoa à frente do projeto é muito perigoso. Mas é possível que mesmo assim ele se dê bem. E ele pode se sair muito bem dessa circunstância. Porque o vírus espalhou-se pelo mundo todo, causou um problema muito grave e o problema econômico se manifestou e está aí, né? Existe um problema econômico muito grave. Esse problema econômico atingiu o mundo todo. E o presidente da República, aqui do Brasil, vai argumentar, como já está argumentando, que ele não tem culpa nenhuma do problema econômico, né? Que ele, inclusive, merece ser reeleito, porque as pessoas que acreditaram na pandemia, que fecharam as coisas, que mantiveram quarentena e isolamento, que são responsáveis, governadores e prefeitos. Então, politicamente, ainda é possível que o presidente da República se saia muito bem, que o plano dele dê certo. O problema é que, para o plano do presidente dar certo, nós temos que considerar alguns fatores.
Um fator é o que eu falei no começo, né? Que a pandemia está no fim. Se a pandemia está no fim, já acabou, está sob controle, está tudo bem, vida que segue, como está ocorrendo em praticamente todo o país, com a reabertura das atividades. Então, se isso for verdade, se a pandemia já acabou, então é possível que o presidente se dê muito bem. Entretanto, tem aí uma questão que pode não estar conforme. E qual é? É que a pandemia não tem acabado. E os dados epidemiológicos, os gráficos, e eu entendo que muita gente não consiga entender gráfico. É muito difícil de entender gráfico. Eu passei muito tempo estudando estatística, matemática e tal, para conseguir entender gráfico. E eu fui obrigado a entender gráfico porque a minha primeira formação é em contabilidade e é preciso montar gráfico, né? Então, eu tive que entender da coisa e sempre estudei bastante isso. Consigo montar alguns gráficos e consigo entendê-los, lê-los, né? Mas a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade em ler gráfico. E os gráficos mostram que nós não estamos no fim da pandemia. Mostram que nós estamos, na verdade, no olho do furacão. A expressão olho do furacão se refere a dizer que nós estamos no pior momento da pandemia. O momento mais crítico, o mais difícil de todos, o momento que define o futuro. E é nesse momento que os dados epidemiológicos mostram que nós estamos, apesar de haver, por parte dos governos, cada um com a sua versão, um motivo para fazer o que estão fazendo. Porque, sem coordenação nacional, o problema da pandemia deixou de ser nacional, né? Ele passou a ser de cada estado e de cada cidade. Então, a pressão é muito maior em cima do prefeito e do governador. Porque se o governador é pressionado e ele diz, olha, existe uma orientação nacional e internacional para que haja esse tipo de comportamento. O prefeito é pressionado e aí ele diz, olha, há uma orientação estadual, nacional e internacional para que a gente faça a coisa desse jeito. Por isso que nós estamos fazendo. Mas se o prefeito não pode dizer isso porque o governador não chancela. E o governador não pode chancelar porque o Ministério da Saúde não apoia. E o Ministério da Saúde não apoia porque o presidente da República não apoia e, inclusive, se nega, né? O presidente da República se nega a cumprir aquilo que determina, que recomenda, melhor dizendo, a Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento da pandemia. Em nenhum momento o Brasil seguiu as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Em nenhum momento. Desde o começo até agora. Então, uma pessoa não vai ir, alguém não será culpado, né? O Tedros Adhanom, que é o responsável agora, né, o presidente atual da Organização Mundial de Saúde. O Tedros não pode ser culpado, porque desde o começo o Brasil não cumpriu nada, não seguiu absolutamente nenhuma recomendação. Nem com Mandetta, nem com Taixe, nem com Pazuello, nem com ninguém. E aí ficou a coisa descoordenada nacionalmente. A impressão que nós temos agora, se você for por aí, né, é que a pandemia acabou. Mas imagine que os gráficos que mostram o momento epidemiológico estejam corretos. E aí? Se nós estivermos no olho do furacão, o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington publicou e tem publicado várias projeções
epidemiológicas para o Brasil. E as projeções são as piores possíveis. É possível, inclusive, que tenhamos até mais de 300 mil mortos por Covid. A depender de como o vírus vai se comportar no país. Não se sabe. Mas é dado como certo pelo Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que nós teremos pelo menos o dobro de mortes que já aconteceram até hoje. Se isso for verdade, se nós tivermos o dobro de mortes que já tivemos até hoje, então nós estamos realmente no olho do furacão. E se estivermos no olho do furacão, repare quanta dor e sofrimento ainda teremos que enfrentar. E uma coisa que mais me incomoda nesse momento é a forma como nós estamos lidando com esse número enorme de pessoas que estão morrendo todos os dias. A média de 1.000 por dia. E essas mortes, elas foram, digamos, naturalizadas. A impressão que eu tenho é que, em nome do capital, em nome das regras capitalistas, nós estamos colocando a população economicamente ativa para morrer. Estamos expondo os trabalhadores ao vírus para que eles se contaminem. Muitos não vão, a maioria não vai morrer, né? Mas um grande número irá se contaminar. E mesmo que não adoeça, vai transmitir. E quando transmitir, a população mais sensível a esse vírus vai estar sendo dizimada, né? É só você pegar aí a relação diária das pessoas mortas. Eu pego isso, recebo esse tipo de boletim e leio com atenção. São, a grande maioria, idosos. Né? Idosos e alguns nem tão idosos assim, né? São pessoas com 40, 50, 60 anos, que muitos inclusive estão ainda trabalhando, né? E estão economicamente ativos. Até com mais de 60, 70 anos, existem pessoas, né, 80 anos, economicamente ativas. Mas se naturalizou o fato de que essas pessoas podem morrer. Como a gente não tem, repare, se 3 aviões se chocassem no ar, em cima do território brasileiro, em qualquer lugar, né, e todos os passageiros dos 3 aviões morressem, ia dar mais ou menos, se forem aviões grandes, 1.000 pessoas. Se isso acontece, nós teríamos a relação das pessoas divulgadas na imprensa, com o nome, o que elas fazem, quantos anos ela tem, os familiares desesperados, chorando nos aeroportos, nos lugares se concentrando. Um luto imenso. 3 aviões bateram, 1.000 pessoas morreram, tragédia, proporções inimagináveis. Pois é, isso está acontecendo todo dia. 1.000 pessoas morrem, mas ninguém liga. Ah, foi 1.000? Ah, não, mas agora baixou, só foi 800. Ah, mas agora foi 1.200. Mas há 3 dias atrás estava 600. Aos que dizem, inclusive, que essas mortes não são reais. Apesar delas, todas essas pessoas terem atestado de óbito. E no atestado de óbito está escrito, né, que a pessoa morreu por Covid. Muitos, inclusive, morrem por Covid à míngua. Essa palavra amíngua, ela nunca mais tinha sido usada porque é uma coisa que não acontecia, né? Morrer sem nenhum tipo de atendimento médico, algo muito raro. O Sistema Único de Saúde se universalizou no Brasil de tal forma
que é muito difícil alguém morrer sem nenhum atendimento. Mas isso, de fato, está acontecendo. Pessoas estão morrendo sem nenhum atendimento médico. E aos que têm atendimento médico, que conseguem acessar algum tipo de atendimento, alguns conseguem sobreviver, outros tantos morrem dentro de uma unidade de terapia intensiva, mesmo com todos os remédios, com toda a ciência médica aplicada. A questão é o fim, é o apocalipse, é o fim da humanidade, do mundo? Não. O ser humano não pode ser mais extinto, né? Nós chegamos a um nível de especialidade tecnológica em que aconteça o que aconteceu, o mundo não vai ser extinto, a humanidade não vai ser extinta. Mas os sequelados desse vírus invisível vão permanecer durante muito tempo. Afinal de contas, mesmo 2 meses depois de melhorarem, os chamados curados continuam sentindo fadiga, continuam com dificuldade de respiração, continuam sentindo os efeitos colaterais da doença. As imagens mostram, em gráficos, que hoje nós temos mais de 570 mil pessoas mortas no mundo todo. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de mortos. Primeiro é os Estados Unidos com 135 mil, o Brasil com mais de 70 mil. E a pandemia está crescendo no mundo todo, não está diminuindo, não está contida. Aqui no Brasil, a pandemia tende a se tornar uma endemia, ou seja, uma doença que não passa, não vai passar. Por quê? Se passou nas outras nações que tomaram as providências e seguiram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Por que a Europa conseguiu controlar? Por que a China conseguiu controlar? Por que a Nova Zelândia conseguiu controlar? E por que o Brasil e os Estados Unidos não conseguiram controlar a pandemia? Porque o Brasil e os Estados Unidos estão no olho do furacão, próximos a ter ainda o dobro de mortes que já tiveram com esta doença. A resposta pode ser simples: falta de liderança. Uma coisa Brasil e Estados Unidos têm em comum: os dois líderes mundiais que negaram a existência do vírus, que negaram a importância da doença, que se recusaram a seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde para controlar a doença. Os dois, as duas lideranças que desde o começo se puseram contra a OMS. Agora, são as duas nações que lideram o número de contaminados e o número de mortos pela doença. Esse é o quadro. Você acredita em quê? Que nós estamos no fim da doença, que já acabou? Que está tudo sob controle? Ou você acha que nós estamos no olho do furacão? E o pior, nós estamos no olho do furacão sem um líder. Um líder que esteja disposto a enfrentar o problema e não a negar o problema. Na gripe espanhola, o Venceslau Braz, que era o presidente da República, ele fez a mesma coisa. Ele negou que existisse a gripe espanhola. É assim mesmo, né? O sujeito está no poder e chega alguém dizendo que a festa acabou, que ele não vai poder realizar os projetos dele, que vai ter que combater uma coisa que ele nem estava planejando fazer. Melhor manter-se no seu trilho, né? E aí foi isso que fez Venceslau Braz. Negou que existisse a doença, por isso milhares de brasileiros morreram. O Bolsonaro negou que existisse a doença. Agora está adoentado, né? Mas permanece negando a sua importância. Não estabeleceu
como regra, o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. E o resultado é esse que nós temos aí. Uma situação muito difícil de controlar. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Há quem diga que está tudo bem, que está tudo sob controle. Eu desconfio que não, que talvez não. E por não ter certeza, eu deixo aqui essa mensagem para você que está me ouvindo e me vendo. Eu deixo essa mensagem para que você veja de que lado você está. Do lado de quem acha que está tudo sob controle, que não tem o que temer, que não há o que temer, ou desse outro lado de quem está vendo a coisa de um jeito mais complicado e que nós estamos no olho do furacão. De que lado você está? Independentemente de que lado você está, saiba que nós estamos numa guerra civil. Não uma guerra civil tradicional. O Brasil está em guerra civil. É uma guerra no estilo da Guerra Fria. Dois lados. Ou você está de um lado ou do outro. Ambos os lados se repelem e quer o extermínio do outro. Não se confrontam fisicamente, diretamente, mas o confronto nas redes, a guerra de informação, ela é evidente. Então, a pandemia no Brasil está ocorrendo durante uma guerra civil. Quem vai pacificar o Brasil e salvar os brasileiros desse estado pandêmico, dessa sociedade pandêmica? É a pergunta que eu deixo para você. Tenham todos uma excelente semana. Eu estou por aí, aqui nesse canal, em outros canais. Siga-me por aqui, me procure também no Twitter, Arquimedes PC, e no Facebook, como Arquimedes de Castro. Até mais!